Muito boa tarde para você que já está aí ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Essa é mais uma edição do podcast Executivo, chegando aí na sua telinha, ao vivo, direto dos nossos estúdios. Hoje trazendo um tema de controle de pragas. Vamos falar de controle integrado de pragas, a grande importância desse assunto super sério. Muita gente deixa passar, mas vamos entender melhor a grande importância e relevância que tem esse tipo de serviço para a nossa saúde, para as nossas vidas. Por isso a gente traz uma empresa que é grande destaque dentro desse tema. A gente vai conhecer de pertinho um trabalho super diferenciado da Afast, Controle Integrado de Pragas, e é por isso que a gente também traz dois convidados que muito conhecem sobre o assunto, sobre o tema, para justamente poder levar para vocês o que a gente tem de mais precioso, que é a informação, sempre em primeiro lugar. Por isso recebemos hoje aqui nos nossos estúdios a Lúcia Helena, gestora de qualidade, e o Edson Lopes, responsável técnico e legal, ambos da Afast, Controle Integrado de Pragas, para levar um pouco da experiência deles juntinho de vocês. Tem alguma dúvida? Quer trazer a pergunta? Quer justamente participar com a gente, interagir? É claro que pode, vocês são sempre os nossos convidados principais. Entra no nosso chat, traga a sua pergunta dentro do tema e a gente leva com muito carinho para os nossos convidados, e eles com certeza vão ajudá-los aí a entender melhor sobre esse assunto de grande importância. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. E obrigado pela participação e pela presença dos senhores, das senhoritas. Hoje o Edson está com a gente. Eu já aproveito e deixo aqui um super boa tarde. Tudo bem, Edson? Boa tarde, Luciano. Agradeço o convite e poder falar um pouco de controle de pragas. A gente que agradece a sua presença e trazer um pouco da sua experiência para que a gente possa levar para os nossos convidados, para os nossos internautas. E também a Lúcia, que está com a gente, ela que é gestora de qualidade, também vai trazer um pouco da experiência dela. Boa tarde, Lúcia, tudo bem? Tudo bem, Luciano, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui apresentando um pouco da Afast. A gente que agradece também, e de você poder trazer e compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Antes da gente entender um pouco desse trabalho que a Afast traz já há muitos anos, e com grande relevância, importância e grandes diferenciais, eu, antes de tudo, queria entender e conhecer um pouco dessa trajetória. Como tudo acontece aí na vida do Edson, dentro desse conceito, quando a gente fala do assunto de controle integrado de pragas. Você já atuava nesse segmento, Edson? Ou as coisas foram acontecendo? Como é que foi para você conhecer, chegar, entender e compartilhar a sua experiência voltado a essa área? Então, Luciano, eu já havia trabalhado numa empresa dedetizadora e trabalhava como técnico responsável. E o que eu verifiquei ali que o pessoal eles visava muito faturamento e metas, e a qualidade mesmo em relação ao controle de pragas, a evitar a transmissão de doença por vetores, não tinha o foco nisso. Então eu resolvi abrir a minha empresa, e a partir daí afiliei pela Prag, né, com a Prag, que é bem conhecida, e me receberam muito bem. Inclusive eu queria ter uma gratidão muito grande pelo Sérgio Boccalini, um biólogo e mestre em entomologia, e outros, né, que ele tem um currículo extenso. Então foi a partir daí, usando a ferramenta do controle integrado de pragas, para poder atender aos meus clientes. Então o objetivo foi alcançado. Hoje eu sou um técnico atuante, eu não sou um técnico de caneta, que só fica lá assinando para o pessoal, não é verdade? Então eu entro, eu vou junto, eu me comprometo, eu vejo o processo de fabricação do cliente, tanto numa área alimentícia, numa transportadora. Então é tudo isso, né? A gente sempre melhorando. Agora em agosto vai ter a Expo Prag, nós vamos participar também, então sempre modernizando, estudando referente ao tema, né, de vetores e pragas urbanas. E hoje em 2021, a gente ia tirar o ISO 9001, a certificação, mas devido
a Covid, foi cancelado e agora nós já implantamos a ISO 9001 e estamos esperando a certificação. E essa parte eu gostaria de deixar mais com a Lúcia, que a Lúcia que está cuidando disso. Então ela já é mais referente para falar sobre, embora a ISO 9001 faz um conjunto de todos os colaboradores, mas ela que está cuidando dessa parte. A Prag esteve aqui com a gente, aqui. Né? Trouxe aí um pouco da experiência deles, da vivência, participando com a gente, levando a informação também que bom. do pessoal. O que você complementa então, Lúcia, dentro desse detalhe aí que o Edson trouxe? Então, desde que eu entrei na empresa, ele vem me falando sobre isso de querer sempre qualificar, né? Eu acho que, apesar de ter sido uma experiência bem positiva, né, em relação à experiência, à carreira dele, isso dele trabalhar numa dedetizadora, né, numa controladora de praga, mas numa dedetizadora, trouxe esse aspecto negativo do setor, né? Mas mesmo assim ele foi e falou, não, porque eu quero fazer diferente. Tem gente que vê que está errado e deixa como estão as coisas. Só que ele falou, não, eu quero trazer diferente, porque isso impacta na saúde das pessoas, né? Então, desde que eu tô lá, ele tá, olha, eu quero qualificar, como que eu faço? Então, eu fui pesquisando, fui estudando e dentro das minhas capacidades, dos treinamentos, eu fui buscando arrumar os documentos que tinham na empresa há um tempo, fui buscando às vezes outros parceiros, outros fornecedores, para poder realizar ali a meta dele, né, o sonho dele de construir uma controladora de praga que atenda de forma qualificada todos os clientes. E aí, Edson, percebendo em campo exatamente essa carência no mercado desse trabalho que você atuava e ganhou uma grande experiência e foi se especializando, mas percebia que faltava muito mais para se atender os clientes, né? Algo de muito mais responsabilidade, ou que faltava uma atenção mais detalhada, ou entender, ou explicar, e não somente como você trouxe o assinar. Aí você falou, não, tem que ter uma empresa que faça a diferença, e aí nasce a Afast. A Afast já há quantos anos, na verdade, aí? Olha, nós temos mais de 2 décadas no mercado, né? E como eu falei para você, esse objetivo foi alcançado pela minha atuação dentro do sistema, levando comprometimento, né? É um jogo de 2 fases, né? De 2 gumes, uma faca de 2 gumes. Faca de 2 gumes. O comprometimento do cliente com a nossa participação. Então, a participação do cliente ela é fundamental para que possa ter um controle assim, efetivo das pragas, né? Lúcia, e no seu caso, você que é bem jovem, mas de grande experiência dentro desse segmento, o que lhe trouxe, na verdade, para a área, falando de controle integrado de pragas? Você foi conhecendo sobre esse tema, foi se apaixonando? Como tudo acontece, na verdade, na sua vida? Então, eu entrei na Afast como estagiária e quando acabou as horas, né, que eu tinha que fazer para o curso da faculdade, né, que exigem, eu quis continuar na empresa, né? Eu falei, tipo, olha, tô gostando do que eu tô fazendo, né? No começo eu fiquei só realmente colocando em ordem os documentos, falando, olha, esse daqui eu deixo nessa parte aqui, esse daqui é do operacional, vou deixar nessa pasta. E eu fui mais organizando, eu trabalho de estagiário. Só que eu falei, mas eu queria continuar, né? Eu não gosto de deixar o trabalho incompleto. Eu não consegui, fiquei frustrada. Falei, olha, você se importaria, né, se eu viesse trabalhar aqui não só como estagiária, mas pegasse algum outro cargo, se você estiver precisando? Falei, não, se você quiser ficar como gestor da qualidade, já que você já entrou nessa parte, né, o biólogo pode atuar como gestor da qualidade. Então, eu acabei aceitando. Eu falei, então tá bom, né? Eu Você é bióloga também, então. Então, eu ainda não me formei. Mas está lá quase, sim, então. Sim. Que legal, interessante, então. E aí, foi conhecendo e se apaixonando cada vez mais e fazendo parte da família Afast. Isso. E tá tendo aí um grande professor? Tô sim, né? O Edson, ele tem muita experiência no setor e eu admiro muito a forma como ele faz as coisas, né? Como eu já disse, de sempre buscar a qualidade e a segurança do cliente. Porque eu acho que é isso que uma empresa deve fazer, né? Tipo, acho que dentro de todo o contexto, considerando que você está lidando com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas, é muito importante você ter o desejo de realmente fazer a diferença na vida delas.
O Edson, quando a gente fala da Afast, e aí a gente entra falando de atendimento, falando de equipe, desse time, profissionais, você considera pontos fortes, grandes diferenciais hoje da empresa? Sem dúvida, o atendimento ele é fundamental, como eu falo. Muitas pessoas querem um orçamento por telefone e muitas empresas passam o orçamento por telefone, né? Seria muito cômodo para nós passarmos o orçamento por telefone ou via WhatsApp, mas é necessário ir ao local, fazer uma inspeção, ver a praga-alvo, né? Qual o comportamento dessa praga, aonde está o nível qual o nível de infestação, por onde está vindo essa praga. Então isso é muito importante. Houve uma cliente recentemente que estava com problema de mosquito, né? Então ela já falou, estamos com problema de dengue. Você vê, é uma questão de falta de informação. Ela não tinha dengue, ela tinha um mosquito que parecia ser a dengue, né? Que nem aquele mosquito preto. Se é um mosquito preto com risco assim, ele não é da dengue, não é o Aedes aegypti. O Aedes aegypti ele tem uma harpa aqui, um U no peito. Só que você não vai ficar olhando e nem o cliente vai ficar ali olhando. Então ela já fala dengue. Então essa é uma questão, como eu falei para você, de generaliza. Justamente de educação. Então não precisa, é questão cultural e entender. E aí a atendente, né, ela falou assim, não, nós vamos encaminhar para a senhora o orçamento via WhatsApp. Aí ela me ligou, falei, não pode, eu tenho que fazer a visita. Aí a cliente falou, não, eu não quero, eu quero que tenha essa visita. Eu falei assim, infelizmente eu não posso fazer. Então, seguindo a legislação, segundo os órgãos fiscalizadores, a tendência é essa, né? Você vai no local, faz a inspeção, dá o atendimento, volta para a empresa, elabora a proposta, o orçamento, encaminha tudo, a metodologia, os equipamentos e o número do registro do produto que você vai utilizar para aquela determinada praga. Então existe aí um protocolo para poder, né, fazer. E nós, é justamente isso que a gente faz, entendeu? Esse aí eu estou muito satisfeito com a Afast, porque quando eu decidi fazer isso, eu consegui. É difícil, fazer o correto é muito difícil, porque tem muito concorrente que não tem a licença da vigilância sanitária, faz um preço muito abaixo, entendeu? E acaba atrapalhando isso, né? Mas isso é uma questão do setor e futuramente vai ser resolvido isso. E um detalhe que acho que todo mundo deve se atentar também, né? Independente do segmento, da área que seja, é importante pesquisar. E quando você vê um preço, um valor muito diferente, absurdamente, alguma coisa tem de errado, não é possível. Sim. Então vale se atentar, vale pesquisar para que vocês também não entrem em furada e não tenham nenhum tipo de decepção. Isso é importante. Bom, dando continuidade, em relação à equipe, a esses profissionais, nessa área você observa também a carência de uma mão de obra especializada? Sem dúvida, é muito difícil a mão de obra para isso aí. Embora tenha associação à PRAG, que os técnicos que vão lá fazer o treinamento muito bom, treinamento de 3 dias. E tem outros treinamentos também. Mas a mão de obra ela é muito complicada realmente, né? Muito difícil pela experiência. Quando você tem mesmo sem experiência, você ensina, então é muito difícil. Trabalhar com alimento, trabalhar com qualquer outra coisa é complicado. Agora, trabalhar com um produto químico, que para nós é desinfestante, produto químico. Antigamente o DDT é um produto organoclorado, como eu já havia falado, que foi extinto em 1973. Hoje não. Hoje nós trabalhamos com formulações menos tóxicas, né? Mais acessível a poder fazer o trabalho sem oferecer muito risco químico para a pessoa, uma contaminação química, né? Porque tem a contaminação biológica das pragas, mas também tem a questão da biossegurança e a contaminação química dos produtos. Mas não deixa de ser tóxico e saber trabalhar com eles. Mas generalizando para as empresas, o desinfestante ou o produto químico, para eles é veneno. Então isso aí é muita questão de tomar muito cuidado na contratação,
fazer o protocolo, dar treinamento para todos os técnicos, né, os EPIs necessários, para que não tenha um processo futuro, entende? Porque trabalhar com veneno para eles é uma coisa. Então, a pessoa tem que ser, no começo chega muito bem ali conversando direitinho, mas depois, né, veneno, e aí tem esse detalhe aí da questão. É um problema para nós a mão de obra, sim. Lúcia, quer complementar? Na verdade, eu ia falar... Por favor. Ele falou quase praticamente tudo, né? A única coisa que eu ia falar é que isso que ele falou de com experiência, sem experiência, caso não tenha ficado tão claro, ele está falando do técnico, né? A gente prefere técnicos, às vezes, sem experiência do que técnicos com experiência. Porque técnico sem experiência, ele não passou em mais nenhuma outra empresa, ele não pegou os vícios da outra empresa, que, como eu disse, chega lá com a bomba de produto, sai passando em tudo quanto é lugar, sem distinção, sem saber se o que está fazendo, o que está aplicando, né? Porque às vezes não são nem eles que fazem a mistura, né? Eles pegam da empresa, estão passando, não sabem nem o que eles estão passando, nem o que eles estão fazendo. Então a gente prefere, sem experiência, a gente prefere treinar, falar, olha, é assim que faz, é assim que treinar aplica. Correto, né? Isso que importante. Que nem ela falou, né? Que a gente sempre comenta, né? Quando comenta nessa área, né? Por exemplo, não é bomba, né? Pulverizadora, né? Não é jogar produto, é aplicar produto, entendeu? Então isso aí tem esse contexto também de coisa. O que ela está falando é importantíssimo. Uma pessoa com muita experiência também, ela já... É muito exigente, ela já acha que ela tem que fazer do jeito dela e ela tem que ter um segmento da nossa empresa, né? E como ela falou, uma pessoa sem experiência a gente pode trabalhar mudando dentro do nosso sistema. Abrangência hoje de atendimento aí. A FAST, ela está localizada hoje? Hoje ela está localizada na Moca, né? É uma região central, né? Nós temos fácil acesso a vias, né? Fernão Dias, Ayrton Senna, Washington, então estamos bem situados, né? Raio de atendimento. Abrangência é Grande São Paulo. Eu não estou indo muito longe não, porque até a Grande São Paulo para mim nós estamos dando conta de um trabalho melhor, fazer bem feito, menos do que muito mal feito. Né? Se eu fosse perguntar para vocês, no sentido que muita gente tem como dúvidas, qual a grande missão que a empresa traz hoje, falando da Afast, qual seria a grande missão de vocês hoje? Então, eu acho que a grande missão da Afast é trazer para o nosso cliente o conceito de controle integrado de pragas, né? Porque muitas vezes o cliente acha que ele vai mandar mensagem para a gente, vai pedir o orçamento e a gente vai mandar o nosso preço. Mas não é isso que a empresa quer, não é isso que a empresa é. A gente quer mandar para o nosso cliente o nosso valor. A gente não quer oferecer para ele produtos que a gente vai aplicar na casa dele. A gente quer oferecer toda uma experiência voltada para, olha, a gente vai na sua casa, a gente vai visitar, durante a visita o técnico vai olhar por onde que as pragas estão entrando, o que você pode fazer para impedir que ocorra uma nova infestação. Porque não adianta nada depois o técnico ir lá aplicar os produtos e depois de 4 meses acontecer uma infestação novamente, porque o cliente, por exemplo, não resolveu o cerne, né, desse problema. As adequações. Isso, não cumpriu com as adequações. Então, assim, não adianta eu ir na sua casa e tirar o rato que está no seu sótão, se você deixa, se a telha, por exemplo, tem alguma tem algum acesso na telha, né? Tá quebrado em algum lugar. Vai continuar. O rato vai entrar novamente, né? Outro rato, mas vai acontecer novamente. Então, eu acho que o nosso maior diferencial, a nossa missão é exatamente essa parte de educar o cliente, orientar o cliente e explicar como ele pode evitar de passar por essa situação novamente, né? O Edson, a gente estava inclusive conversando em off, você, a Lúcia também, em relação aos grandes diferenciais que a Afast hoje traz, e aí vocês estavam citando exatamente sobre o manejo integrado de pragas. O que vocês podem destacar dentro desse ponto que é de grande relevância? A questão do manejo é a questão da inspeção, né? O cliente tem pessoas físicas e jurídicas, é um pouco diferente um do outro, né? Mais comumente a empresa jurídica solicita esse tipo de orçamento. O orçamentista vai até o local, faz a inspeção, verifica a praga-alvo, né?
verifica o processo de fabricação dele, as necessidades deles, o ponto crítico, e a partir dali a gente traça um plano de ação, né? E como entra tudo junto aquela questão, né, do treinamento, que seria 40% de cultural, 40 medidas preventivas e 20 de intervenção química. Então ali a gente vai elaborar um plano de ação para que esse cliente fique satisfeito e com a praga controlada, entendeu? Sem prejuízo financeiro e sem prejuízo na questão da saúde. O prejuízo financeiro é uma empresa que não faz um controle de pragas corretamente, uma fábrica de embalagem de um doce, por exemplo, ou num restaurante. A pessoa vai lá no local lá, ele trata o custo da dedetização, do controle de pragas, como um gasto, e não é um gasto, é um custo, é um diferencial, é um investimento que ele está fazendo, né? Então, de repente, ele contrata uma empresa, né, que não é legalizada ou que não saiba tratar um vetor conforme é necessário. Existe a possibilidade de repente, essa barata, essa praga, cair no prato, ou num pão, ou num doce. Imagina como vai viralizar isso daí. Então, aí a questão econômica, ele pode até fechar o estabelecimento dele por causa disso. Então, da mesma forma que ele compra lá uma quantidade de produtos para vender, de carne, de cerveja, de bebidas, ele também tem que colocar ali no custo dele o controle de pragas. É necessário, é fundamental, é crucial para que ele tenha um ambiente saudável. Quer dizer, ele fazendo isso, ele vai dar valor à empresa dele, à marca dele, assim como nós damos na nossa. Lúcia, o que você complementa? Acho que nessa parte não tem nada aqui que eu possa falar a mais, né? Dentro disso é mais uma questão de... Ele falou mais de cliente jurídico, né? De qual a importância de fazer em estabelecimentos. O manejo integrado de pragas, ele não é tão necessário dentro das casas, mas o controle de praga em si é necessário, né? O manejo integrado é que existe ali uma periodicidade, né? Seja mensal, seja semestral, seja trimestral, em que a gente vai na empresa, vê como é que está o andamento, né? Do serviço que a gente está fazendo, vê se diminuiu a infestação, vê se está controlado. Só que quando a gente está falando de pessoa física, é realmente muito difícil você ter alguém que mensalmente, bimestralmente, faça esse controle de pragas na sua residência, né? Até porque acho que a maior parte dos brasileiros, né, sempre veio, as mães vieram daquela geração de que passa sanitizante na casa inteira, na quarta-feira, no sábado. Minha mãe faz isso no domingo, né? E aí é muito difícil ter alguma infestação. Então, a questão, Lúcia, também da sujidade, né, da limpeza, né? Um ambiente, como ela tem num espaço físico, residencial, familiar, apartamento ou casa, ele tem que ter a questão da limpeza. A gente verifica muito a questão da sujidade do local. Então faz a limpeza e depois nós fazemos a aplicação. Como as pragas têm hábito noturno, né? Então a pia na cozinha, que é o foco das pragas, é na cozinha, porque tem os alimentos, né? Então, por exemplo, mesmo que você limpe, lave tudo, as pessoas deixam a louça para lavar no dia seguinte. Se deixar para lavar no dia seguinte, aquilo ali é um banquete para ele, aquele grão de arroz ali é um banquete para a praga, entendeu? Então a necessidade de se fazer isso daí corretamente, a questão da limpeza no local. Serviços. Vamos entender aí um pouquinho de todos os serviços que hoje são oferecidos pela Afast, já para o pessoal ficar antenado, falar, pode me atender. Então, falando de serviços, o que a gente pode destacar? Então, como eu falei, né, a gente atua tanto com pessoa física quanto com pessoa jurídica. Pessoa física, como eu disse, como tem todos esses hábitos que a gente fala, olha, se você fizer isso, isso e isso, vai desaparecer essa praga, vai ter menos. E geralmente as pessoas fazem, né, melhora, não volta a acontecer. Então, a gente oferece para eles mais o serviço de desinsetização, às vezes, bem raramente, de dessatização, desculpinização, então oferecemos, limpeza de caixa d'água. Para cliente jurídico, a gente oferece justamente esse manejo integrado de pragas, né?
que se trata exatamente de um serviço com periodicidade, que a gente vai lá, faz uma desinsetização, faz um monitoramento. Oi? Uma inspeção. Isso, uma inspeção mais detalhada, né? Mensalmente, semestralmente, enfim, do local do cliente. Então, esse manejo integrado de pragas é o que a gente tem a oferecer aos nossos clientes jurídicos, né? Junto com limpeza de caixa d'água, junto com o serviço de desinsetização de veículos, né? Porque é muito importante, principalmente em transportadoras de alimento, né? Fazer essa limpeza nos veículos que fazem esse transporte, né? Tem a sanitização de ambientes também, que na época da Covid tem a possibilidade. Então, nós fomos treinados também para isso, questão de sanitização. Essa questão aí de sanitização, a pessoa está dando contrato de muito tempo, entendeu? Então tem que ser uma coisa periódica. Você faz uma sanitização hoje aqui nesse estabelecimento, tá ali 2, 3 dias, já não tem que fazer novamente, já tem né? Então existe essa possibilidade ainda também da controladora de pragas fazer também a questão da sanitização de ambientes, né? De não ser comum, é um serviço que a gente também oferece, né? Então se você estiver precisando, é só chamar a Fast. Faz a diferença, né? Não dá para ficar, é o que você falou, um local onde ali tem uma movimentação muito grande de pessoa que entra, que sai, não dá para fazer um dia, no dia seguinte já teria que fazer de novo, de toda essa movimentação que foi registrada, isso é fato, é óbvio, não tem jeito. Agora, um outro ponto que a gente vivencia isso, né? No presente e que vem causando aí inclusive muitas mortes, e as pessoas às vezes deixam de lado, não toma, não se atenta, e é perigoso, tem que se atentar, tem que cuidar, cada um pode fazer sua parte, que é em relação à dengue. Sim. E aí eu queria aproveitar, claro, no bom sentido, a experiência de vocês e que vocês pudessem trazer um pouco aí dessa vivência, do que sabem, e compartilhar com a gente, principalmente quando a gente fala de controle da dengue. O que vocês destacariam com a gente aqui? Então, Luciano, todo ano é a mesma coisa. Todo ano chove em dezembro, novembro, muito calor, e aí começa a Aedes aegypti, a dengue. Aí começa a infestação, começa o povo a reclamar, dengue. Então, todo ano é a mesma coisa. Então, o que acontece? Durante o ano, você você pode fazer uma periodicidade também, umas medidas preventivas também, para quando chegar no verão, você ter um controle maior. Então, quer dizer, a aplicação de uma nebulização, uma atomização, uma termonebulização contra a dengue num espaço físico, num imóvel, numa empresa, ela é fundamental, ela é crucial. Porém, as medidas preventivas, como limpar calha, limpeza de caixas d'água, né? Por exemplo, residência, cada quintal tem um diferencial, tem uns que tem árvore, tem uns que não. Então tem uma folha seca que caia de uma árvore, ela forma ali um pote de água, né? Ali é um criadouro de dengue, né? Então o proprietário desse local, ele tem que fazer ali um pente fino, né? Ele tem que fazer a parte dele. Então é uma questão de educação ambiental, né? Uma questão de saúde, né? Uma questão de cultura, de explicação, né? De manejo, e é uma série de coisas, né? E não só fazer só em janeiro, fevereiro, né? Março, abril, maio, junho, periodicamente você tem que estar fazendo um ovo do Aedes aegypti, por exemplo, do gênero Aedes, que é o Aedes aegypti. Ele dura 400 dias fora numa calha, por exemplo. Então, deu uma chuva, eclode. Quer dizer, fazer esse manejo, ter uma educação ambiental, essa questão de saúde pública, é importante orientação para as pessoas, entendeu? E quem não pode fazer uma aplicação, ele tem que ter um repelente em casa. Ele tem que ter ali a citronela, né, aqueles aparelhinhos, aquelas tomadas que você coloca na rede elétrica, um spray de citronela para se proteger e eliminar com as medidas preventivas, eliminar alguns determinados focos, e a prefeitura, o governo, o estado poder também colaborar, e vem colaborando, né, mas de uma forma mais ativa, né? Ô Lúcia, você estava comentando em relação, né, à dengue. O Edson trouxe aí a observação dele de suma importância em relação à dengue, o cuidado, todo esse processo, né, em relação ao que vem acontecendo. E aí você estava justamente comentando sobre esse ponto, que você retomasse. Eu gostaria de falar um pouco sobre a dengue. Ela não é bem um mosquito que causa
que causa a dengue em você, né? O mosquito, ele tá contaminado com a dengue, né? Ele é um vetor, né? Por isso que a gente fala vetor, que a gente chama controlador de pragas e vetores urbanos. Então, o mosquito, ele se encaixa ali como um vetor dessa doença. O mosquito, ele é o animal que mais mata pessoas anualmente, né? Não só o Aedes, né? Mas como diversas outras espécies de mosquito que causam outras doenças, né? Malária, isso aí já é país. Sou ruim com geografia, que causa malária, que causa febre amarela, né? Que o Aedes também é um grande representante, né? Do grupo de vetores para febre amarela. Chikungunya, zika. Então essas são algumas das doenças que causam diversas mortes ao ano. E a dengue, ela tem como ser tratada, né? Mas é um processo muito complicado. E é por isso que a gente sempre tem que enfatizar o que o Edson disse, né? Que são as medidas preventivas, né? Não só na época do calor, né? Mas durante o ano inteiro. Então, assim, tá no inverno agora, mas por que você vai deixar a sua calha suja? Por que você vai deixar um pote com água parada na sua janela, né? Então, eu acho que pra gente poder cuidar não só de nós mesmos, mas também das outras pessoas, é muito importante a gente se atentar periodicamente, né? Como eu disse, gente, o mosquito, ele mata muitas pessoas anualmente. É o bicho que mais mata pessoas no mundo. Então, é importante se atentar. É uma situação de saúde pública. Não é só você que pode ficar com dengue se você deixar a água parada na sua casa, né? Você pode afetar ali a sua vizinha, pode afetar o seu vizinho. Então, é uma questão que a gente tem que tomar bastante cuidado, ter bastante empatia. É isso. O processo hoje, Edson, quando a gente fala de processo de controle de pragas e da AFAST, como é que é isso para vocês, esse cuidado, né, esse passo a passo, se atentar exatamente como deve ser feito, não empurrando, não assinando, como você trouxe, observou. O que é o processo de controle de pragas para a AFAST? O processo é justamente como eu falei, a visita, a inspeção, o conhecimento da biologia da praga, né, o conhecimento do processo, os pontos críticos do cliente, né, a questão da biossegurança, você verificar a questão do alimento, da segurança alimentar, no caso se for neste ambiente. E o processo em si é repetitivo, né? É um controle de treinamento educacional de contínuo, medidas preventivas, minimamente mensais. Essas aplicações têm que ser mensal e usando toda a tecnologia ou tudo a seu favor ali para colaborar com o cliente. A participação do cliente é fundamental. Então essa troca é muito importante, né? A gente está sempre ali no cliente verificando novas adequações, o que controle estatístico, determinado local, determinada praga. É isso, basicamente é esse daí o processo. E a intervenção química usa em último caso. Existe cliente que não precisa você ir no cliente e executar uma aplicação de um determinado produto. Só a sua presença, você já está lá fazendo controle de praga, você está avaliando o restaurante, está avaliando toda a área do cliente, as áreas críticas e tomando as decisões sem mesmo precisar da aplicação de produtos, né? Então, quanto menos produto, melhor. E a ideia é essa. A ideia é que você passe para o cliente que você diminuiu a quantidade de produto. E o cliente ele tem que cobrar. Como é que você está diminuindo a quantidade de produto ou você está aumentando? Então, essa é a nossa ideia. Então, é esse treinamento que a Lúcia vai cuidar também para a gente passar isso mais para o cliente, para eles cobrar mesmo da gente. Vamos diminuir o produto. Não é que está diminuindo o produto, eu estou economizando. É que está tendo menos impacto no ambiente. Quando a praga ela não está tão presente, não tem por que a gente utilizar aquele desinfestante, não tem por que a gente realizar a intervenção química. Porque não é sustentável você fazer isso a longo prazo, né? Ficar ali o tempo todo aplicando aquele praguicida. Por mais que você aplique de forma correta, até porque da forma correta você não aplica sempre, né? Mas
supondo que fosse isso, se você vai lá todo mês, você aplica aquele produto, mesmo não tendo uma infestação, pode ser que uma hora ou outra, essa praga, né, às vezes inseto, às vezes rato, cria uma resistência a essa formulação específica. Então não vai mais adiantar você passar esse produto por maior qualidade que ele seja. Se torna imune a isso. Ele se torna imune. Lá, acho que é na França, que eles têm problema de superpopulação de ratos, né, de super ratos. Por que super ratos? Porque eles agora têm resistência aos rodenticidas. Por quê? Porque usaram tanto aquele produto, às vezes sem necessidade, que eles ficaram imunes, né? Desde que eu tô na empresa eu falo, o mal do ser humano é subestimar a praga, né? Porque o rato, ele é muito inteligente, você vai colocar, sei lá, chumbinho, por exemplo, pra controlar uma infestação. Tem gente que faz isso, é ilegal, você não pode fazer isso. É importante você enfatizar isso, que é ilegal. Você não pode usar chumbinho para fazer o serviço de controle de praga, você não faz isso. E se na sua casa você tem chumbinho, eu aconselho você a ir a um local específico, pedir para ser descartado, porque isso é um produto muito perigoso, até porque não tem antídoto específico, não tem antídoto na verdade, né? Então, só ir no pronto-socorro mesmo. E o rato, você não vai controlar uma infestação de rato. Eles são muito organizados, né? A colônia vai falar para alguém, não vai falar, né? Eles são ratos. Mas vai ali o mais velho ou o mais fraco, né? O mais doente, provar um pouco, e se ele morrer, os outros não vão comer. Eles são inteligentes. Então, em Paris, eles também... Só que assim, em Paris não, acho que imagino que seja em Paris o maior foco de infestação. Eles não fizeram isso de exatamente provar, esperar morrer para ver se comia ou não. Eles foram comendo, só que em pequenas quantidades, até criar resistência. Então, assim, é muito importante enfatizar para o nosso cliente, né, enfatizar para vocês que a quantidade de produto não é sinônimo de qualidade e de boa execução do serviço. As pessoas, elas têm que se atentar ao uso de praguicidas, da mesma forma que tem que se atentar, por exemplo, ao uso de antibiótico. Uma hora vai ficar resistente e isso vai gerar um problema ainda maior, né, nesse quesito. A gente estava comentando em off, eu acho que é legal a gente trazer ao vivo aqui para os nossos internautas que nos acompanham, em relação ao cuidado do foco, na verdade, do projeto Volbach, que vocês comentaram, né? O que seria, na verdade, o projeto Volbach? O que ele vem estudando, né, que vocês vêm observando e comentou em off? Eu acho que é legal a gente compartilhar. Então, não é um projeto da AFASH, né? É um projeto ali, se não me engano, do Instituto Oswaldo Cruz, em parceria com uma instituição da Alemanha, né? A Volbach, ela é uma bactéria que eles conseguiram introduzir ali no mosquito, né? E essa bactéria, ela já existia, ela já existe na maior parte dos insetos, né? Ela está presente na maior parte dos insetos, 60% aproximadamente. E essa bactéria, o que ela faz? Ela inibe a dengue, né? Como se, então fica mais difícil desse mosquito transmitir dengue para as pessoas. Como eu disse, o mosquito, ele é o vetor, né? Então, essa bactéria, ela meio que inibe ali essa doença, né? A dengue, e dificulta a transmissão. E, assim, o interessante é que uma fêmea que está contaminada com a Volbach, né? Que tem a Volbach, ela vai produzir filhotes apenas também com Volbach. E machos que copulam com fêmeas que não estão contaminadas, né, machos com Volbach que copulam com fêmeas não contaminadas, eles impossibilitam ela de procriar novamente, né? Elas não conseguem mais, elas se tornam estéreis depois que elas copulam com o macho com a Volbach. Então, a tendência é, depois de algum tempo, né, não ter mais mosquitos sem Volbach. Então, vai ser muito mais difícil você acabar pegando dengue devido à contaminação da picada do Aedes, né? Tomara que dê certo e que seja o mais rápido possível para poder... pesquisas, em campo, aqui no Brasil, eles têm site, tem YouTube, eles falam sobre isso, né? Já fizeram alguns testes em campo e os resultados, eles são bem promissores, principalmente em áreas mais carentes, mais isoladas e mais carentes. Quando o cliente contrata a FAST, ele tem a possibilidade, dependendo, é uma empresa, uma indústria, um grande comércio, de ter um serviço preventivo, que seria o ideal, na verdade, né, Edson? Existe, Edson, a flexibilidade, isso é observado de cliente para cliente, dependendo da necessidade dele, de como assim, como que a gente pode fechar um contrato, eu preciso desse tipo de serviço, de controle de pragas, de tanto em tanto tempo. Como é que vocês observam, como é que vocês conseguem atender a necessidade de cada cliente de acordo com cada um? Porque cada um
tem uma diferença de um para o outro. Como é que vocês conseguem realmente atender essa necessidade, dando todo esse suporte? Então, o animal, né, dependendo do animal, cada um tem especificamente uma formulação, um produto para combatê-lo, né? As medidas preventivas praticamente são iguais a todas, independente de uma área alimentícia como uma outra área. Então, essa questão aí de produtos e de metodologia, basicamente são questões de cliente para cliente. De necessidade mesmo. De necessidade. Né? Agora, o controle de pragas em si é quase que ele segue uma direção, entendeu? Vai do técnico na hora, né, fazer a avaliação da qual a melhor formulação, a melhor metodologia e fazer o trabalho necessário para cada ramo de atividade. A gente até consegue flexibilizar a periodicidade, mas muitas vezes não vai ter a mesma eficácia, não vai ter a mesma eficiência, né? Porque depois de um tempo o produto, ele perde a... resistência. Não é isso. Ele vai perdendo o efeito, né? Eficácia. É biodegradável, né? É biodegradável, ele vai perdendo a eficácia. Ele está no ambiente, as pessoas passam e vai como se aos poucos fossem tirando aquele produto do local, né? O produto não vai ficar ali para sempre. Então, assim, o produto tá ali. Enquanto ele estiver ativo, né? Enquanto for eficaz, o bicho vai pousar lá e vai morrer. Só que depois de um tempo ele perde a eficácia. Então, você tem que ativamente passar o produto. Caso não seja possível, tem as medidas preventivas, né? Então, tem alguns locais que tudo bem eu ir lá a cada 3 meses só para poder passar ali o produto, porque não tem mais praga, né? Tipo, a gente controlou na primeira vez, a gente só tá indo lá para fazer a manutenção, verificar se as medidas preventivas foram ali tomadas. Então, tem como flexibilizar, mas é muito, muito difícil dizer ali pro cliente, tipo, olha, tenho certeza que se você pegar e fizer com a gente a cada 3 meses vai dar certo, que não tem problema fazer a cada 3 meses. Porque a barata que tá na minha casa não é a mesma barata que tá na casa do Edson, né? Tipo, elas têm um comportamento diferente, elas podem ter objetivo. Tem um objetivo diferente. Tipo, olha, a barata lá de casa, ela costuma ficar na cozinha, a do Edson costuma ficar no banheiro, né? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer o trabalho para cada uma delas? Pode ser que na minha casa funcione para infestação aplicar só uma vez. Pode ser que na casa do Edson tem que fazer 2 vezes. Então, existe uma receita né? mágica Sim. para cada caso, né? Então, quando a gente fala de praga, o que de fato intitula uma praga? Por que é uma praga? Por que a barata é uma praga? Por que o rato é uma praga? Como que eles se intitulam dessa forma? Então, a praga, né, animais sinantrópicos, a gente chama de animais sinantrópicos. O que faz um animal ser considerado um animal sinantrópico? Esse animal, ele se adaptou, né, a conviver com humanos, ele se adaptou à vida na cidade, né, à vida no campo, e como não são todos os animais que se adaptaram, né, ele meio que saiu de toda uma cadeia alimentar, né, de toda ali uma estrutura que mantinha ele sob controle. Né? Então, na natureza, tudo tende a estar em equilíbrio. Se agora não tem mais, por exemplo, o sapo que... Por exemplo, os mosquitos, eles podem, sei lá, ter a população controlada por um sapo em específico daquela região. Só que agora não tem mais aquele sapo. Ele não sobreviveu à convivência com os humanos. Mas aquele mosquito, sim. Agora, sem um predador natural... Ele começa a se proliferar. E não tem alguém para poder parar ali em certo ponto. Então, isso é para tudo. Tanto que toda vez que for fazer uma obra, por exemplo, não reserva, né? Reserva você não pode fazer. Mas sempre que você for construir alguma coisa, pedir autorização para construir uma represa, pedir autorização para construir alguma obra dentro de zonas protegidas ou não, tem que ter todo um estudo, né? Para ver se vai afetar a fauna e a flora do local. Porque é muito tênue essa linha entre equilíbrio ou não. E aqui na cidade... a gente não tem como, muitas vezes, ter cuidado. Então, por exemplo, pode ser que eu construir um posto de saúde no local num terreno baldio, afete ali, sei lá, uma minhoca que vivia no solo e agora está infestado de cominho. Enfim, apesar de parecer não ter nada a ver, você vê ali na cadeia, não, tem a ver por causa disso, indiretamente afetou. E isso é o que acontece com as pragas. Então agora a gente não tem, sei lá, predadores naturais daquele tipo de besouro, né? Que, por exemplo, o que fica no milho, eu esqueci qual é o nome
Caruncho. Esse é o nome popular, né? O caruncho, sabe? Aquele que é de grãos armazenados. Sim. Não tem mais ali o predador natural dele, então ele vai ficar infestando. Tem sacas de alimento armazenado ali, então ele vai um atrás do outro, porque não tem mais o predador dele ali. E a mesma coisa com os ratos, a mesma coisa com os mosquitos. E é por isso que tem que ter um controle químico, né? Como se a gente estivesse fazendo o trabalho do predador natural, ou daquele fator que controlava o ciclo de vida daquele animal, né? A população daquele animal. O Edson, o que você considera hoje uma das maiores pragas aí? Qual a maior praga hoje? Hoje é o mosquito, né? Mosquito. Hoje eu considero o mosquito. Por causa da educação ambiental. Entendeu? Embora não é só no Brasil, né? Na América Latina, no Mediterrâneo, existe essa questão. Mas no Brasil hoje eu fico nessa questão do mosquito. Embora a barata é um cotidiano, né? A barata e o rato faz parte, né? Do movimento ali. Onde tem o ser humano, eles estão juntos, né? Mas o que me dá muito medo e muito... é um mosquito, realmente. Você imagina um profissional dentre a área, né, como o Edson de grande experiência, e a Lúcia adquirindo, já trazendo, já praticamente aí se formando em biologia também, trazer a informação, né, da grande preocupação que é o mosquito, de algo tão sério que às vezes a gente pensa que não, ou as pessoas, né, falam, não, deixa, não é bem assim, e pessoas vêm sim morrendo, e as pessoas vêm divulgando isso, e é fato, é preocupante. E você imagina hoje o Edson, né, que é um dos diretores da AFAST, Controle Integrado de Pragas, trazendo a importância, sendo um dos principais pontos em termos de relevância a se preocupar, a tomar cuidado, a se prevenir, para que a gente tenha uma noção maior, fala, pô, peraí, então a coisa é séria mesmo. Agora, em relação à diferença de um trabalho que hoje a FAST faz, quando a gente fala de controle integrado de pragas, em relação a ratos, em relação a cupins, se diferencia muito esse cuidado, esse processo de tratamento aí dessa, em relação mesmo ao controle dessas pragas, é muito diferente quando a gente fala de um controle de praga vamos falar de descupinização, vamos falar de desratização. Tem muita diferença? Com certeza. Quando a gente, principalmente em relação à nomenclatura, né? Quando a gente está falando de controle de inseto rasteiro, então a gente está incluindo ali que não vai ser um trabalho individual, né? A gente não vai lá só para poder passar o produto e voltar às vezes no mês seguinte, enfim. A gente vai realmente controlar aquela população, porque a gente já fala, olha, tem inseto aqui, não vai dar para acabar, então o que a gente pode fazer? A gente pode controlar, né? Esse é um controle, não deixar ele se tornar uma praga propriamente dita, no sentido de vai causar dano econômico, vai causar dano à saúde, a gente deixa ele ali controlado, né? Então ele está ali, está morrendo mais do que nasce, é basicamente isso, né? O controle de inseto. Agora, quando a gente fala mais em desinsetização, é um problema pontual, né? Geralmente, essa que é a diferença entre cliente físico e cliente jurídico. Geralmente, em cliente físico, a gente faz uma desinsetização, porque é um problema pontual. E ele que vai fazer mais o controle de pragas, né? Porque a gente passa as medidas para ele, a gente fala, olha, seria interessante se você fizesse isso, isso, isso. Agora, cliente jurídico é um acompanhamento mensal. Então, olha, será que ele fez isso? Será que ele fez aquilo? Aí o técnico chega no local e faz o checklist. Até porque você está falando de uma empresa, são muitos colaboradores envolvidos, né? Então, quem cuida dessa parte tem que ter um monitoramento, né? Saber se o setor que ele pediu para cuidar daquela coisa fez aquilo, saber se está tendo um controle propriamente dito, né? Que é o objetivo. Agora, quando a gente fala de uma descupinização, não é controle de cupim, né? O único que a gente fala, não é controle de cupim, é descupinização, é para tirar aquele cupim. Porque se você não acabar, vai voltar de novo, né? Porque os cupins, se você pode ali exterminar a maior parte, você exterminou até a rainha. Os cupins, eles vão conseguir formar uma nova rainha, né? Assim como acontece com o formigueiro. Se você faz um trabalho com uma metodologia não adequada àquele espaço, o formigueiro, ele vai se fragmentar. Então, assim, a rainha morreu. E agora? Agora são 3 rainhas. Agora são 3 formigueiros. Você triplicou o problema. Então, é muito importante
falar um pouco sobre isso, né? Apesar de ser meio bobo, mais uma curiosidade, é importante exatamente porque a gente entra num assunto de, olha, essa é a diferença entre o controle disso e a desinsetização. Na desinsetização, a pessoa pode ir lá e fragmentar um formigueiro se não for bem feita. Agora, o controle de inseto rasteiro, a gente sabe que a formiga está lá, só que a gente não está deixando ela ir para a cozinha, ela não está deixando ela ir para o banheiro, né? A gente não está deixando ela entrar na indústria de alimento, né, em algum setor específico, e eu acho que é isso. Edson, o que você complementa aí na sua experiência? O que ela falou realmente, a questão da pessoa física são infestações pontuais. As pessoas fazem um serviço avulso, completamente diferente de um controle integrado de pragas realizado nas empresas. Então, esse serviço avulso é basicamente focado, né, nessas 3 pragas, né, que é barata, rato e formiga. E o objetivo delas em residência é a cozinha. Então, não tem muita coisa que acrescentar em relação a isso, não. A questão de produtos existe, os produtos, a questão das medidas preventivas, as orientações para as pessoas de casa, a questão da limpeza, da sujidade, isso é muito importante, a adequação, condicionamento do lixo, né, a vedação de porta, colocação de telas nas janelas para evitar os cupins, os siriris, que são de madeira seca, né? Já a relação do cupim subterrâneo, ele vem da árvore lá de fora da rua, ele vem entrando pela alvenaria, atravessando pelas frestas até atingir a madeira, já é uma questão já de uma aplicação mais diferenciada, com barreiras químicas. Então são vários tipos de metodologias para determinados insetos, né? Então, prejuízos à saúde e prejuízos financeiros. Também. Entende? E a preocupação, né, de justamente entender exatamente o que está acontecendo. Por isso a importância, né, que você trouxe logo de início da visita e não de tentar resolver algo, né, tudo por telefone, pelo WhatsApp. Às vezes, sim, é necessário, na verdade, essa visitação, um técnico, um profissional da área para poder ver exatamente o que está acontecendo, para diagnosticar e aí tentar, né, levar realmente a solução. E dar uma solução, realmente, é necessário. Eu acho que essa é a maior dificuldade do setor, né? De explicar para as pessoas qual que é a importância do nosso segmento, né? Quais são as possibilidades. As possibilidades que podem acontecer ali, do porquê que a gente precisa ir no local, do porquê que a gente está usando esse produto e não esse. Eu acho que e de fazer ele entender que, assim, a gente tem o nosso papel, só que elas também têm o dela, né? É tipo você ir no nutricionista, não adianta nada você passar no nutricionista. O nutricionista fez o trabalho dele, né? Ele pegou e falou, olha, esse daqui é a alimentação. Não adianta nada você sair dali e comer uma barra de chocolate, né? Não adianta nada. Se não ajudar, não adianta. Exatamente. Né? A gente te ajuda, mas você também tem que se ajudar, né? Mas acho que o maior medo do pessoal, principalmente residencial, apartamento, casas, pessoas físicas, é o medo do produto. O medo do produto, de uma contaminação química, né? E é uma necessidade de fazer. Ali está tudo explicado, no orçamento tudo explicado, existe o técnico responsável que é consciente, os produtos são registrados no Ministério da Saúde, né? É tudo explicadinho para o cliente, tudo ali a base lá, vigilância sanitária, os produtos, né? São mais seguros, né? Os produtos hoje em dia são mais seguros, então há necessidade de fazer, por exemplo, principalmente em condomínios, apartamentos, eles têm que fazer, muitas pessoas morando junto, né? Pegando o mesmo elevador, então há necessidade, ácaros, muita infestação de ácaros, percevejos, pulgas, então a periodicidade deles também de fazer 2 vezes no ano, ou pelo menos uma vez no ano, é super necessário, né? Antigamente, quando a gente tratamento de água, né, não tinha tanto flúor, né? Então você lembra da época, né, muitas pessoas com problema dentário, né? Então a gente falava, né, o brasileiro só vai no dentista quando está com dor de dente, né? A mesma coisa do controle de pragas. O pessoal precisa tirar esse pensamento aí de gasto, porque não é gasto, é uma necessidade. A pessoa está fazendo ali uma aplicação no apartamento dele, se ele contratou uma empresa legalizada, uma empresa
que passou todo o orçamento, fez todo o passo a passo, explicou para ele o que está fazendo, o investimento que ele está fazendo ali na questão da segurança, né, da transmissão de doença, é muito importante, isso é necessário. Então é uma questão cultural mesmo, que a gente está trabalhando nisso também, né? Sim, vamos ver o que a gente pode fazer isso para poder fazer com que as pessoas entendam a necessidade. Vai ser bom para eles e para nós também. Entender que não precisam ter medo do produto, né? Assim, o produto ele é tóxico, mas ele tem ali uma segurança. Foram feitos testes e ele doses letais, né? Tem mecanismos de ações diferentes. Tem produtos que ficam mais de 20 anos sendo elaborados. Então, assim, não precisa ter medo do produto. Mas é necessário, sim, você tomar certo cuidado. Sim, o cuidado. Como em tudo, né? Sim. Não importa, se a gente não tomar cuidado das coisas, não adianta também. Qualquer coisa mata se você não for cuidado suficiente, né? Uma dúvida que muita gente trouxe, eu queria passar para vocês também, é a diferença entre desinsetização e dedetização. Tem diferença? Não tem? Qual a diferença? Se tiver, como é que funciona? Então, a desinsetização, se você quiser completar, você pode completar. A desinsetização, ela é o nome mais correto de falar. Antigamente, né, com aquele produto organoclorado, era DDT. Então, esse produto DDT ficou famoso. A fábrica era uma dedetizadora, o aplicador era um dedetizador, o serviço era uma dedetização. Então, esse produto DDT não se usa mais. Produto cancerígeno, ele está fora principalmente das pragas urbanas, não temos como trabalhar nem acesso a esse produto. Então a palavra é desinsetização, é desinsetizar, né? É tipo uma desinfecção, mas não uma dedetização. É que o nome ficou, né? Acabou se popularizando. O DDT ele foi um dos primeiros produtos, né? Se não o primeiro produto, ele foi muito importante na época. Mas é importante saber que não é legal usar hoje em dia, não podemos usar hoje em dia, é perigoso, né? Mas mesmo assim a gente tem que entender que teve ali uma história, teve ali uma relevância naquela época, tanto que o nome ficou. Antes tinha muito problema com perdas de lavouras inteiras, né? Por causa de pragas agrícolas. Então foi ali uma formulação importante, foi ali, teve um histórico importante, mas tanto que, né, como eu te disse, o nome pegou. É por isso que tem dedetização e desinsetização. A tecnologia hoje vem auxiliando nesse mercado de controle integrado de pragas também? Sempre, com certeza. Sempre. Agora vai ter em agosto, como eu falei para você, a Expo Prague. Eu já participei de umas 5 ou 6 e sempre mostrando equipamentos de primeira linha, né? Formulações, empresas, indústrias que fazem os produtos químicos, os venenos, entre aspas, né? Palestras, né? Então tem muita coisa ali muito interessante, softwares para o auxílio em pragas urbanas. Então nós estamos bem, o Brasil está bem preparado para isso aí, entendeu? Basta um pouquinho de vontade de certas pessoas querer utilizar isso daí. O principal é a educação. Essa aí é a principal dificuldade nossa. A informação também, né? A informação. E o pior é quando é uma desinformação, né? Teve um cliente que teve uma dúvida perguntando se podia dedetizar lagartixa. Aí dedetizar lagartixa, mas porque é uma infestação? Eu achei uma. Então ela não é uma praga, né? Na verdade ela deve estar ajudando ele a controlar a praga. Para quem não sabe, a lagartixa ela se alimenta de aranha, se alimenta de barata, às vezes até de formiga se bobear. Então assim, se você não está achando uma tanta barata assim na sua casa, porque a lagartixa está fazendo o trabalho dela. Está te ajudando. E Exatamente. só torna a praga com a quantidade, Sim, né? Se tiver muitas lagartixas, você usa um produto desalojante para desalojá-las, para tirar elas do espaço. Então, tudo que é proliferação, tudo que tem a mais, se torna praga. Sim. Aí quando eu fui pesquisar, né, eu falei, será que a lagartixa tem algum problema? Porque assim, pelo que eu sabia, né, da faculdade, que meus professores falam, a lagartixa não é vetor de nada. Aí eu fui ler uma matéria assim, que o título era sapos, morcegos e lagartixas, porque são graves problemas à saúde, né? Porque trazem grandes problemas à saúde. Aí eu já fiquei meio, nossa, como assim lagartixa tem problema à saúde, né? Porque era um jornal até que conhecido. Aí eu fui ler o subtítulo, menino de 11 anos é internado após comer lagartixa.
Então, assim, olha o título da matéria, né? Você pensa, caramba, quem tá vendo ali só a matéria, pega ver só o título. Nossa, lagartixa, sapos e morcegos são um perigo. Gente, morcego, ele é importantíssimo no controle de mosquito, né? Não tanto na área urbana, mas na área rural, o morcego, ele faz um trabalho incrível como controlador de mosquito. Ele come trocentos mosquitos ali por noite, né? Então, assim, tanto que tem vários relatos em populações, né, em locais que a população de mosquitos de morcegos estava diminuindo, a população de mosquitos estava aumentando, estava tendo mais casos de dengue, estava tendo mais casos de outras doenças causadas por mosquitos. Então, assim, sapos, morcegos, lagartixa, acho que a gente tem que, até mencionei aqui, porque a informação é importante, mas a desinformação é perigosa. Então, se você for colocar um título em alguma matéria para falar de pragas, eu acho que é melhor evitar esses termos, só pegar e colocar ali no título. É super perigoso. Melhor falar com quem entende do assunto, procurar um profissional da área. E outro detalhe, Edson, uma dica até para quem está acompanhando a gente, de repente necessita contratar uma empresa. Quando a gente fala de controle integrado de pragas, o que você traria como uma observação ou uma dica para que as pessoas se atentem, para que não entrem em nenhuma furada para depois não ter dor de cabeça? Tem que olhar realmente se essa empresa está cadastrada na vigilância sanitária, se o CNPJ dela está ativo, e lá no CNPJ também tem o CNAE. Se o CNAE for de imunização em vetores e pragas urbanas, ela está bem. Até aí tudo bem. Tem a CGE, a vigilância sanitária. Qual o número da vigilância sanitária? Tem o número da vigilância sanitária? Então, aí você pode contratar essa empresa. Acho que também dá uma olhada no Reclame Aqui, é importante, né? Tipo, tanto que no panfleto que a Prag estava mostrando, né, um tempo atrás, tinha muita notícia sobre o golpe do cupim. O que era isso? Alguns não controladores de pragas, eu imagino que são dedetizadoras que iam no local para fazer, sei lá, algum serviço de aplicação de formiga, de barata, só gel. Aí jogavam pó de cupim em algum lugar da casa e falavam que estava tendo cupim. Aí falavam, olha, tá tendo cupim, a gente pode fazer o tratamento? Fazia um tratamento sem informar o preço e depois falava, olha, foi 20 mil reais. Entendeu? Então, cobrava assim, por litro, sim. Né? É uma proibição lá. A gente não pode fazer um trabalho e só passar o preço depois, né? A gente passa o preço antes no orçamento, a gente fala o que a gente vai fazer no orçamento. Acompanhando isso que você me perguntou, justamente na proposta, ela está escrito tudo, conforme a proposta, é uma NR da própria, da RDC 52, que foi revogada, agora é outro que eu não me lembro, é recente, não lembro se era 622. E tem ali todo um programa ali, o cabeçário, né, o modelo, o nome da empresa, né, o CNPJ, o nome do cliente, a metodologia, o registro no Ministério da Saúde dos produtos, né, o número da vigilância sanitária, o CNPJ, está tudo ali, os dados cadastrais de habilidade técnica, o ART, se ele tem um conselho de classe. Então é muito importante observar essa questão. Mas muitos talvez não se lembrem na hora, né? Mas saber se tem a vigilância sanitária, liga para a vigilância sanitária e pergunta, essa empresa, ela está cadastrada? Aí eles mesmos vão falar para ela, tá ou não está. Se não está, não esquece, sai. Não dá problema. Fora. Perfeito. A própria associação, desculpa, Luciana, a própria associação, a Prag, você ligando para lá, ela te orienta. Cada região tem a sua empresa, né, que está cadastrado. Quem é cadastrado na vigilância na Prag, ela está cadastrada lá porque a Prag cadastrou ela porque sabe que ela pode ser cadastrada lá. Ela tem todos os documentos necessários para exercer, e permissão do IBAMA, CETESB, bombeiro, tudo para poder executar. Então a pessoa pode ligar para lá, entrar no site da Prag e escolher ou pedir uma orientação para eles. Eles não indicam, eles dão, por exemplo, você está na região lá, na Moca, região leste, lá tem eu e tem mais umas 2, 3 que é associada. Então eles fazem um orçamento entre as 4 ali, escolhe a melhor, que melhor foi atendida, mas vai escolher uma empresa que seja cadastrada direitinho. Então ele não vai ter problema nenhum, não. Ele vai ter garantia. Podcast executivo hoje com o tema de controle integrado de pragas. Recebeu a Lúcia Helena, gestora de qualidade, e o Edson Lopes,
responsável técnico e legal da Afast, uma empresa diferenciada dentro do tema quando se fala de controle integrado de pragas. Eu queria, em nome do canal Podcast Executivo, agradecer demais a participação, a presença de vocês, trazendo a experiência, a observação, a dica, a informação, a prestação de serviço em primeira mão, que é importante, né, de levar sempre, né, esses assuntos de grande relevância e que muita gente desconhece, e que as pessoas possam sempre dar mais valor a esses detalhes, principalmente quando se fala de controle integrado de pragas, entender melhor exatamente o que é isso. Edson, se você pudesse deixar aqui uma mensagem. Luciano, primeiramente eu queria agradecer a você novamente, né, pela oportunidade de falar um pouco sobre controle de pragas, e para quem está escutando, entrar no nosso WhatsApp ou nosso e-mail e solicitar um orçamento, e a gente vai atender vocês com todo carinho. Seu abraço vai para quem? O meu abraço vai para minha família, né, meus filhos, minha esposa, a todos, a minha equipe de trabalho, né, e a todos vocês aqui da produção aqui. Lúcia, sua mensagem, seu abraço, fica à vontade. Só queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. E meu abraço com certeza vai para minhas 5 gatas que estão me esperando em casa, né, com um pote de ração vazio quase, e para as 2 gatas do meu namorado. Pro meu namorado só mando um beijinho. Boa. Queria agradecer demais então a participação, a presença de vocês, e trazer o conhecimento, a experiência e levar a informação. Leva, em nome do canal Podcast Executivo, um abraço carinhoso aí para toda a equipe da Afast, para toda a família, e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito continuem obrigado. Fazendo a diferença, levando a informação e ajudando as pessoas, os empresários, as empresas a viverem melhor. Isso que é importante, né? Bacana. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Gente, muito obrigado sempre pelo carinho também de vocês, pela audiência, acompanhando de pertinho aí do outro lado da tela as nossas edições. Em nome do canal, eu desejo a todos vocês uma ótima tarde. O meu muito obrigado. Tchau, tchau.